Meninos, então, novamente, bom dia a todos. Hoje, dia 27 de agosto de 2020, 8 horas e 4 minutos, estamos iniciando aí a nossa aula de matemática, né? Lembro a todos que essa aula será gravada. Todos vocês aí, então, autorizam o direito de imagem e, ao final, ela será disponibilizada no YouTube para os alunos que não puderam participar. Tranquilo? Então, hoje, deixa eu ver quantas pessoas nós temos, 6 alunos. Nós vamos dar sequência aí à correção do nosso PET do segundo ano, volume 3, tá? E estamos na quarta semana, tá? Semana de número 4, ok? Onde nós vamos falar sobre a probabilidade da união de dois eventos. Vamos lá para a página 27. Bom, antes até de iniciar esse tópico aí da semana 4, eu quero lembrar com vocês alguns, deixa eu colocar lá na página também certa, alguns conteúdos que nós vimos no início do PET, né? Lá no comecinho, quando nós estávamos estudando ainda a análise combinatória. Acho que é bem aqui embaixo. Eu tô sem mouse, gente, meu mouse estragou ontem. Vou ver se eu compro um hoje, aí é horrível usar esse negócio aqui do notebook. Estou apanhando um pouco. Vamos lá. Acho que dá para vocês verem. Nós começamos a falar, né, já tenho sido até bem repetitivo nisso daqui, mas vamos lá. Nós começamos a falar sobre análise combinatória, certo? Depois, nós começamos o conteúdo de probabilidade, tá? Que é basicamente o conteúdo aí do terceiro PET. Lá na análise combinatória, dentro dos tópicos que nós estudamos, nós falamos sobre dois princípios, né? Dois princípios básicos, assim, da análise combinatória. Quais eram os princípios? Vocês lembram? Princípio aditivo e princípio multiplicativo. Muito bem, Pedro. Princípio multiplicativo e o princípio aditivo, né? Esses dois princípios, eles meio que são a base, né, de tudo aquilo que a gente vai ver tanto na análise combinatória como na probabilidade. Todos os outros tópicos vão partir desses dois. E quando nós falávamos do princípio multiplicativo, a gente frisava um conectivo, né? O conectivo dentro da matemática, né, no português, mas que na matemática ele representa o princípio multiplicativo, que é a conjunção, né? Conectivo, conjunção e. E no caso do princípio aditivo, nós utilizávamos a conjunção ou, ok? Então, esse era o segredo para a gente interpretar o exercício, se eles estavam se referindo a princípio multiplicativo ou aditivo. Quero saber quantas formas eu posso combinar 3 calças e 2 camisas. Então, calças e camisas. Quando eu tenho um conjunto das calças se associando com o conjunto das camisas e, né, um daqui e outro daqui, eu tenho princípio multiplicativo. Quando eu tenho uma opção de escolha, né, eu vou ao cinema ou ao teatro, significa que ou eu vou em um, ou eu escolho ir no outro. Não tem associação entre eles. Quando acontece esse ou, eu estou me referindo ao princípio aditivo, tá? Depois, nós falamos sobre os agrupamentos simples, né? Formas de fazer agrupamento, que é a permutação, o arranjo e a combinação. São os 3 tipos de agrupamento que nós estudamos. Na permutação, o número de elementos do grupo menor é igual ao número de elementos do grupo maior. Então, eu não estou dividindo ele em subgrupos. É quando eu tiver um reordenamento, né? Por exemplo, eu tenho uma fila, né, com 4 pessoas. Eu vou mudar essas pessoas de lugar, trocando elas. Então, eu tenho uma permutação. No arranjo, na combinação, eu tenho um grupo maior que vai ser subdividido em grupos menores, certo? O que vai diferenciar os dois? É que no arranjo,
A ordem de aparecimento desses elementos importa, e na combinação não. Então, no caso, no arranjo, 1, 2 é diferente, né? Sinalzinho diferente. É diferente de 2, 1. Por quê? Porque a ordem de aparecimento desses elementos vai alterar o resultado. Na combinação, a ordem não importa. Eu e Manuela é a mesma coisa que Manuela e eu. Eu e Pedro é a mesma coisa que Pedro e eu. A ordem de aparecimento não vai fazer importância. Mas vamos para frente, já falamos muito sobre isso. Na probabilidade, nós estamos vendo basicamente, né, o que é o conceito de probabilidade, da onde que surge esse conceito. Então, a gente tem aquelas características, né, de que eu tenho que estar num ambiente homogêneo, em situação igual, nada pode ser privilegiado, todas as questões têm que ser idênticas. Exemplo, eu tenho uma urna com as bolinhas, quero saber qual é a chance de ser sorteado uma bolinha vermelha. Todas as bolinhas que estão ali dentro têm que ter o mesmo tamanho, a mesma massa, para garantir a equidade, né, na probabilidade. Então, nós vimos um conceito de espaço amostral. O que é o espaço amostral? Representado por essa letrinha grega aqui, ó, chamada ômega, né? O espaço amostral são todos os possíveis resultados. Todos os possíveis resultados. Do que for. Lancei lá, tem uma urna, e ela tem 10 bolinhas numeradas, de 1 a 10. Qual é o espaço amostral? É o 1, 2, o 3, o 4, até chegar em 10. São todos os resultados possíveis. Vimos, além disso, o conceito de evento, né? O evento é um subgrupo do espaço amostral. Então, eu tenho possíveis resultados, aí eu vou determinar um subgrupo, um grupo menor, com determinadas características. Então, por exemplo, o lançamento de um dado, né? O espaço amostral, de 1 a 6. O evento, qual é a chance de, ao lançar um dado, sair um número par? Ah, então, esse é o evento, é um subgrupo. São os números pares que tem de 1 até 6. Então, vamos para frente. Pessoal, mas isso daí tudo o senhor já falou. Por que está repetindo? Estou fazendo uma revisão. Por quê? Dentro do conceito agora, que nós vamos estudar da união de conjuntos, nós vamos misturar o princípio multiplicativo e o princípio aditivo com a probabilidade, tá? Então, esses tópicos que nós vimos lá no começo, eles vão retornar agora para que a gente possa discutir dentro da probabilidade. Vamos para o exemplo aqui, ó. Então, volto a dizer, né, dentro do que a gente estuda em matemática, quase todos os conteúdos, eles estão interrelacionados. Então, a gente vai estudar probabilidade agora, mas se você não souber os conceitos da análise combinatória, você vai se perder, né? Porque na matemática está tudo muito misturado. Vamos aí para a discussão desses tópicos da probabilidade, o que nos traz a semana 4. Ó, a urna contém bolinhas numeradas de 1 a 30, ok? Considera-se os seguintes eventos. Retira-se aleatoriamente uma bolinha com um número ímpar. Essa é a letra I. Ok? Letra F. Retira-se aleatoriamente uma bolinha com número múltiplo de 5. Letra G. Retira-se aleatoriamente uma bolinha com número múltiplo de 4. Então vamos lá para o chat, né? Vamos ver quem está aí me ouvindo. Evento E, de 1 a 30. Quais são alguns dos resultados do evento E, no caso ser ímpar, de 1 até 30? Quais os possíveis resultados? Não todos não, mas só alguns. Três, né? 1, né, Pedro? 1, 3, 5, o que mais? 7, 9, 11, né? Vários números ímpares. Outro, esse aqui ele é mais chato. Não é tão. Quais são os números múltiplos de 5, de 1 até 30? Nunca brincou de PIN, não? Tem que falar nos números, quando for múltiplo de 5, faz PIN. Lembra quando
Oi. Tem alguém aí? Quais são os múltiplos de 5? Contando de 5 em 5, quais números podem aparecer? Isso, 10. Antes do 10 tem o 5, né? 5, 10, quem mais? Vai, gente, nós temos que acabar esse pet hoje. 15, 20, 25. Isso aí, o Pedro colocou. Um não, tá, Pedro? Um não entra, não. O que entraria como múltiplo de 5 é o 0. O 0. Isso, Isabela. Mas termina no 30. Porque depois do 35, 40, eu entendi. Você colocou como se fosse infinito. Mas a gente está considerando o nosso espaço a mostrar até 30, que são as bolinhas numeradas. Mas beleza, entenderam a ideia. Pedro, como eu estava dizendo, não entra, porque não é múltiplo de 5. O 0 entra, tá? 0 é, mas não tem 0 lá, então é 5, 10, 15, por aí vai. Múltiplo de 4, rapidinho aí também. Pode fazer bonitinho, igual a Isabela e o Pedro fez todos, mas pode só colocando os números também para ir mais rápido. Múltiplos de 4. No próprio 4, obviamente. Foi ele. 4, quem mais? 4, 8, 16, 20. Isso, Danilo, só faltou o 12 aí no meio. Tá? 4, 8, 12, 16 e por aí vai. Vamos então, ó. Voltando aqui que eu quero terminar esse exercício hoje. Já vimos então o que são esses eventos. Agora o exercício pede o seguinte, ó. Determine a probabilidade da bolinha sorteada estar com o número ímpar ou tá vendo esse ou aqui? Múltiplo de 4. Esse ou vai nos lembrar, vai nos falar do quê? Do princípio aditivo. Princípio aditivo. Então, sempre que aparece ou, eu vou utilizar o princípio aditivo. Então, ó, primeira coisa a fazer, quando eu tenho um exercício de probabilidade, eu determinar o número de elementos do meu espaço amostral. O que isso significa, né? Quantos são os resultados possíveis de 1 até 30? Ai, sem mouse é muito ruim da aula, credo. Quantos são os possíveis resultados de 1 até 30? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o 30. Então, a quantidade, né? Quantos? Eu tenho 30 possíveis resultados. Vamos determinar os eventos, né? O que é o evento E e o evento G. No caso, ser um número múltiplo de 4, né? Que é o evento E. Que é o E, tá? É isso mesmo. O 4 é ser múltiplo de... Não, o 4 o E é ser ímpar e o G é ser 4. O exercício pede número ímpar ou múltiplo de 4. Aí... Ah, tá. Lembrei que é esse tópico. Vamos colocar aqui os números que são múltiplos, que são ímpares. 1, 3, 5, 7, 9, todos aqui. Agora os números que são múltiplos de 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24 e 28. Tá? Então aqui eu tenho 15 possíveis resultados, aqui eu tenho 7. Observem que olhando para os dois conjuntos, né, os múltiplos de 4 e os ímpares, eles não têm elementos em comum. Não tem nenhum elemento que pertence aos dois conjuntos. Tem algum número que está aqui nesse conjunto E que também está no conjunto G? Não, né? Os múltiplos de 4 são sempre pares. Então, nunca vai estar aqui dentro do conjunto dos ímpares. Então, a interseção, ou seja, a interseção entre eles, né, os elementos em comum entre eles, que é esse símbolozinho aqui que parece um U de cabeça para baixo, mas é a interseção, é vazia, tá? Não tem elementos em comum. Então, a gente chama esses eventos, né, ser par, ser ímpar e ser múltiplo de 4, como mutuamente excludentes. Isso não vai fazer muita importância, não. Mas o que significa isso? Que a probabilidade de acontecer as duas coisas, ou ser múltiplo de 4, ou ser ímpar, nada mais é do que a probabilidade de um mais a probabilidade de ocorrência do outro. Tá? Então, primeiro você faz a probabilidade desse e depois soma com esse. Viu o que está acontecendo nessa semana 4? Está pegando o conceito de probabilidade, que nós vimos nas semanas anteriores, e está misturando com o princípio aditivo, que nós vimos no PET de número 1.
ok? Aí é só fazer aqui as continhas, né? 15 sobre 30, 7 sobre 30, vai dar 22 sobre 30 aí, a chance. Os exercícios a gente faz com mais calma. Agora, olhem aqui para esse outro exercício, né? A probabilidade, ó, de ser ímpar, né, de ter os números ímpares, igual tá lá em cima, ou ser múltiplo de 5, tá? Só que, dentro do conjunto dos números múltiplos de 5, que são esses aqui, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, eu tenho valores que são ímpares. Ou seja, eles não são mutuamente excludentes, eles têm termos em comum. A interseção entre eles não é vazia, tá? Lembra desses, ó, significa que a interseção entre eles é diferente de vazia. Tem alguma coisa lá que está nos dois conjuntos. Quando eu tenho elementos que estão nos dois conjuntos, é esse caso aqui, ó. Aqui eu tenho um conjunto dos números ímpares, na letra E. E na letra F, eu tenho os múltiplos de 5, certo? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Só que aí no meio desses dois conjuntos, aqui, ó, eu tenho uma interseção. Ou seja, existem elementos que pertencem aos dois conjuntos. Quais são esses elementos? O 5, 15 e o 25. O que isso muda na forma de resolver o exercício, a probabilidade? É que eu tenho que excluir esses números aqui. Eu tenho que contar eles só uma vez, porque se eu fizer a probabilidade do número E, eu vou pegar todo mundo que está aqui. Se eu vier e fizer a probabilidade do F, eu pego todo mundo que está aqui, inclusive esses aqui do meio. Aí esses aqui do meio vai ser contado duas vezes. Então eu tenho que tirar eles, tenho que contar eles uma vez só. E aí nós temos a formulinha aí da probabilidade da união de dois conjuntos, tá? O que essa fórmula me diz? Que a probabilidade de ocorrência desse evento, né, quando eles têm elementos em comum, é a chance de acontecer o evento E, mais a chance de, porque é princípio aditivo, por isso que é mais a chance de acontecer o evento F, menos a intersecção entre os dois, tá? Por quê? Para não contar eles mais de uma vez. Então, eu tenho que meio que descontar esses valores. Aqui, ó, lembrando que é a quantidade, né? Eu tenho 3 números que pertencem à intersecção, que pertencem aos dois conjuntos. Então, na hora de fazer a continha da probabilidade, eu tenho que fazer 15, porque no primeiro conjunto são 15 números ímpares, mais 6, porque são 6 múltiplos de 5, menos os que se repetem, né? O 5, o 15 e o 25, que são os que pertencem aos dois conjuntos. E isso a gente tem que excluir, tá? Então vamos aqui para o exercício, que eu falei demais já. Dúvidas, gente, antes do exercício? Dúvidas, comentários, sugestões, reclamações, elogios? Não. Então vamos lá. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui no chat. Não, ninguém falou nada. Ó, exercício número 4 diz o seguinte. Numa urna são colocadas 20 fichas numeradas, ok? De 1 até 20. Mudou um pouco agora, de 1 até 20. Escolhendo ao acaso uma dessas fichas, qual é a probabilidade de que o número nela escrito seja primo ou ímpar? Esse ou nos refere a quê mesmo? Princípio aditivo. Isso, Pedro, muito bem. Princípio aditivo. Eu já falei isso várias vezes, né? Mas, então, o ou refere-se ao princípio aditivo. Então, vamos lá. Primeira coisa a pensar, eu tenho que calcular probabilidade. Sempre que for probabilidade, eu tenho que pensar em espaço amostral. Quantos são os possíveis resultados do lançamento dessas urnas aí de 1 até 20? Cadê o meu espaço amostral? Deixa eu copiar ele aqui. Vamos lá, me falem a quantidade. Quantos são os possíveis resultados? Tem o N do espaço amostral do lançamento dessas bolinhas numeradas de 1 a 20. A quantidade de resultados possíveis?
Lembrando que, muito bem, Manuela, que esse N aí que eu coloquei, ele representa quantidade, né? Sempre que vier esse símbolo aí, ó, N, entre parênteses, significa quantos, a quantidade de elementos que tem dentro desse conjuntinho. 20, é isso aí, Manuela, são 20 resultados possíveis desse lançamento. Eu até cheguei a colocar aqui, cheguei a colocar descrever o conjunto, né? 1, 2, 3, aí eu fiquei com preguiça, pus 19 até 20. Mas o que me importa é esse N aqui, ó. O número de elementos do espaço amostral, 20. Com relação ao número primo, ele é mais chato, né? A definição de número primo ele é um pouquinho mais enjoada. Então, o ideal é a gente escrever quais são os primos, de 1 até 20, e depois a gente contar, porque fica mais fácil. Tá? Números primos de 1 até 20. Lembrando que o número primo é aquele que tem dois divisores, né? O 1 e ele próprio. Essa é a definição de números primos. Primos de 1 até 20. 1 é primo? Não. Então 1 não entra. Primos vão ser o 2, o 3, o 5, o 7, 9 não, porque 9 pode ser dividido por 3, o 10 não, porque ele pode ser dividido por 2, o 11, o 12 não, porque ele pode ser dividido por 6, o 11, o 13, o 17 e o 19. Vamos aqui para os números primos. Até coloquei eles para vocês aí, ó. Então, esse é o conjunto primos que eu vou chamar de P, tá? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Quantos elementos tem dentro desse conjunto? 8. 8 elementos. Os ímpares. Isso é maior, eu coloquei todos aqui também. Quantos números ímpares tem de 1 até 20? 10, né? Sempre que é ímpar, é metade aí desses elementos possíveis. Então, eu tenho 10 ímpares nesse conjunto. Ele está perguntando a probabilidade de ser primo ou ser ímpar. Pergunto, existem números primos que são ímpares? Existem números que pertencem aos dois conjuntos, que está aqui e também está aqui? Sim. Sim, vários até, né? Na verdade, a definição nos diz que o único primo par é o 2. O único primo par é o número 2. Todos os outros primos são ímpares. Todos eles. Então, observe, né? Daqui, ó, do 3 em diante, tá tudo dentro do conjunto dos ímpares. Então, a intersecção entre eles, né, tá aí, ó, também coloco a intersecção, que é os elementos que se repetem nos dois conjuntos. Então, a intersecção são esses valores, e ao todo eu tenho 7 elementos que se repetem nos dois conjuntos. Ok? Fórmula da probabilidade. O que eu vou fazer? Para calcular a probabilidade de ocorrência desse evento ou do outro, eu faço, né? Aí aqui eu estou colocando esse símbolo, que é o contrário desse, ó, é o de união, né? A união dos conjuntos primos com os ímpares. E observem que é diferente do U, né? O U no meu teclado ele é assim, ó, o U minúsculo, então é diferente. O U maiúsculo, ele também está diferente, tá? Então, na hora de fazer no caderninho de vocês aí, procurem diferenciar o U da união, são coisas diferentes. Então, a união dos dois conjuntos a probabilidade da união é a probabilidade de P mais a probabilidade de I, que é dos ímpares, menos a probabilidade da intersecção entre eles. Então, o que eu tenho que fazer? Ó, facinho. Só colocar. Eu escrevo, gente, às vezes dá a impressão assim, nossa, o professor está colocando muita coisa na resolução do exercício. Mas é que eu tenho que construir a ideia, mostrar a fórmula, né? Mas o exercício ele é uma linha. É isso daqui, ó. Então, eu faço o N de P, número de elementos de P, dividido pelo número de elementos do espaço amostral. A resolução mesmo é isso daqui, tá? É 8 sobre 20, N de P sobre o número de elementos do espaço amostral, mais número de elementos ímpares são 10 sobre 20, menos a intersecção, né, que são aqueles 7 que a gente contou inicialmente. 7 sobre 20. Somando tudo isso daqui, 8 mais 10, 18, menos 7, 11. A chance de sair um número que é primo ou ímpar é de 11 em 20, tá? Também pode deixar o resultado tanto na forma fracionária, como na forma decimal, como na forma percentual. Vocês escolhem, tá?
Aqui, ó, eu até coloquei em roxinho aqui na resolução para mostrar para vocês que essa fórmula aqui, né, da união de dois conjuntos, quantos elementos tem na união de dois conjuntos? É o número de elementos do primeiro conjunto, mais o número de elementos do segundo conjunto, menos, retira fora, aquilo que está dentro dos dois, pra você não contar duas vezes. Então, aí eu peguei e resolvi fazer a união só para ilustrar, ó. Fazendo a união do conjunto dos primos com os ímpares, eu tenho esses valores todos aqui, certo? Todos eles. Que vai dar 11, dá 11 números. Se você confirmar, ó, esses 11 é igual da fórmula anterior. Então, bastava você fazer 11 sobre 20, né, que já saía direto. Mas eu prefiro fazer mostrando de onde que está saindo a ideia. Exercício de número 2. Esse exercício também parece ser chato, mas ele não é tão chato assim, não. Dúvida, gente, com o exercício número 1? Não. Tranquilo? Exercício 2. Numa escola foi realizada uma pesquisa sobre a preferência de seus alunos em relação aos esportes futebol e voleibol para a realização de torneios. Ao final da pesquisa, os dados coletados foram organizados de acordo com a tabela a seguir, tá? Então, ó, 275 preferem futebol, 210 preferem vôlei e 84 não quer nada, não gosta de nenhum desses dois esportes, tá? Como objetivo, como incentivo pela participação na pesquisa, a escola dará um prêmio a um dentre os 420 que responderam à enquete. Para isso, o aluno será sorteado ao acaso. Qual a probabilidade de que esse aluno sorteado tenha optado por ambos os esportes ou tenha optado apenas por voleibol? O que a gente tem que pensar aí primeiro? O exercício fala que na escola tem 420 alunos. Mas, se você somar aqui, ó, 275 com 210, já dá para ver que dá 485. Mais os 84, passou dos 420 alunos que tem na escola. Por quê? Por que está passando? Porque existem alunos que gostam das duas modalidades, que gostam de futebol e que gostam de vôlei. Então, eles estão representados nos dois conjuntos. Eles estão aqui nesse primeiro e também estão nesse segundo conjunto. Por isso que eu não posso contar ele duas vezes, né? Eu tenho que ter esse cuidado aí, porque ele pertence à interseção do primeiro conjunto com o segundo conjunto. Então, o que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Definir quantos são os alunos que estão nos dois conjuntos, qual o valor da intersecção. Para isso, eu estruturei aqui alguns valores, né? Então, ó, para organizar, os alunos que gostam de futebol, eu estou chamando de F. Tá? Então, o N de F, o número de alunos que gostam de futebol, 275. Alunos que gostam de vôlei eu chamei de V, número de alunos que gostam de vôlei, 210. Que não gostam de nenhum, eu estou chamando de N. Então, o número de elementos de N, atentem aqui também a representação, muita frescura, muita frescura. Mas, ó, esse N que está fora do parênteses, que indica quantidade, ele é minúsculo. O N dentro do parênteses, que indica o conjunto ou o evento, ele é maiúsculo, tá? Então, alunos que não gostam de nenhum dos eventos, 84. Vamos ver aí quantos são os alunos que gostam dos dois eventos. Para isso, eu tenho que pensar o total de alunos, né, o espaço amostral, ele é formado pelo número de alunos que gostam de futebol, mais os que gostam de vôlei, mais os que gostam de nada, menos o que está nos dois conjuntos. Montando a equaçãozinha, nós temos que... Quantos alunos tem na escola? 420. É igual a 275, mais 210, mais 84. Menos, né, o que gosta dos dois, que é o que eu quero descobrir. Quantos alunos gostam de futebol e de vôlei? Esse valor aqui, né, esse N, F inter V, que é o que gosta dos dois, ele está negativo. Eu vou passar ele para lá do igual. Ó. Ele está aqui, eu vou jogar ele para cá. Tá? Ele está negativo, ele passa positivo. Continuando. O 420 está positivo e eu jogo ele para lá negativo, né? Mudando
aí passando por cima do igual, ele muda de sinal, ok? Aí eu vou ter apenas que resolver essa continha, ó. 275 mais 210 mais 84 menos 420. Vamos ver se eu fiz a conta certa aí. Ó, 275 mais 210 mais 84 menos 420. Então, 149 alunos gostam das duas modalidades, gostam de futebol e de vôlei. Esse é o primeiro passo do exercício. Pessoal, mas precisa montar esse trem todo igual você está fazendo? Não. Se você conseguir vir para uma parte óbvia, né? Ora, eu tenho 275 gosto de futebol, 210 de vôlei, 84 de nada, e subtrai os 420, que é o total de alunos que tem na escola. Já vai chegar em 169. Bom dia, Márcio. Tranquilo? Nossa, no 2, 8h35. Então, 149 alunos gostam das duas modalidades. Aí o exercício pergunta, lá na letra A, né, qual é a probabilidade de que tenha optado por ambos os esportes? Como que eu calculo probabilidade? Eu tenho que fazer o número de elementos desse meu evento, né? Qual é a quantidade de alunos que gostam dos dois esportes? 149. Dividido pelo meu espaço amostral, que é a quantidade de resultados possíveis. Então, como eu vou sortear ao acaso lá dentro da escola, na escola eu tenho 420 alunos, então qualquer um deles pode ser sorteado. Mas o que me interessa são 149 que escolheram futebol e vôlei. Isso vai dar aproximadamente aí 35,48%, tá? Lembrando que você pode escolher a representação que você preferir. Deixa na forma fracionária, na forma decimal ou na forma percentual. Aí o exercício continua na letra B. Qual é a chance, né, a probabilidade do aluno sorteado ter escolhido apenas vôlei? Não pode ter escolhido futebol, tem que gostar só de vôlei. Quando eu tenho aquele diagramazinho, ó, o apenas, ele está representado aqui, né? Nós também já vimos isso lá no início do ano. Chegamos até a fazer exercício em sala. Apenas são esses azuis aqui, ó. Porque esses daqui do meio pertencem aos dois conjuntos. Então, quando eu digo apenas, é só o conjunto E. Não pode ter da intersecção. Aí a representação de apenas, né? Eu coloquei o V do voleibol com um tracinho em cima. Então, apenas vôlei. A quantidade de alunos que gostam apenas de vôlei é o total de alunos que gostam de vôlei menos o que gosta das duas coisas, futebol e vôlei. Então, esse valor tem que sair. Ou seja, 210 menos 149, que vai dar 61. 61 alunos escolheram apenas vôlei. Chance, né? A probabilidade disso ter acontecido. 61 dividido por 420, tá? Que dá aproximadamente 14,52% de chance de ter sido sorteado alguém que gosta apenas de vôlei. Exercício número 3. Exercício de número 3. Vamos lá? Deu exercício 3. Dúvida, gente, com relação ao segundo? Não. Ó, o exercício 3, também, esse aqui é mais chato porque ele é um pouco de interpretação, né? Esses exercícios do Enem são mais enjoadinhos. Para analisar o desempenho de um método diagnóstico, realizam-se estudos em populações contendo pacientes sadios e doentes. 4 situações distintas podem acontecer nesse contexto de teste. Então vamos pensar, né? Um tempo atrás, estavam fazendo os testes aí do Covid, né? Para diagnosticar quando tinha Covid ou não. Agora o pessoal está preocupado com a vacina. Mas quando está realizando lá o teste, o exame, né? Para saber se o exame ele é confiável, né, o ideal é que aconteça o seguinte, ó, o paciente tem a doença e o resultado dá positivo, certo? Então o paciente tem a doença, fez o exame, deu positivo, beleza, é o ideal. Ou, no segundo caso, é a letra D. O paciente não tem a doença e o teste deu negativo. Ele não tem a doença, ele está bem, fez o teste, o exame vai detectar negativo. Esse seria o modelo perfeito. Só que a gente tem os chamados falsos positivos e falso negativo, que é quando o teste ele
erra, porque o teste não é 100% seguro. Ele tem uma margem de erro. Quanto menor a margem de erro, melhor é o teste, né? O que pode acontecer nesse erro? O teste pode dar o seguinte, ó, o paciente pode ter a doença, mas o resultado deu negativo. Isso é um falso negativo. Isso é sério, a pessoa está doente e o exame falou que ela não estava. Ou o paciente não tem a doença, ele está sadio e o teste detectou que tinha, tá? Então, existe um índice, né, que vai avaliar... Opa, mouse que faz falta. O índice vai avaliar como o teste é seguro. O que diz o teste, o índice? O índice de desempenho para avaliação de um teste diagnóstico é a sensibilidade, definida como a probabilidade do teste ser positivo se o paciente estiver com a doença. Então, o que é o nosso espaço amostral? Os resultados possíveis são aqueles em que o paciente tem a doença. Onde que ele tem a doença? Tá? E o teste, né, a chance, que é o evento, é ele dar positivo. Então, observem, ó, olhando para o quadrinho aqui, nós temos... Olhando para o quadrinho, que não está descendo o quadrinho, porque eu estou sem mouse. Aqui. Nesse caso, ó, eu tenho 95 pacientes que estão doentes e que o teste deu positivo. 85 não estão doentes, a doença está ausente e deu negativo. Esses dois é o ideal. Aqui é o erro, tá? Nesse caso aqui, o paciente tem a doença, mas o teste deu negativo. Aqui, ele não tem a doença e o teste detectou que ele tinha. O exercício pede, né, essa sensibilidade, ela é definida como só entre as pessoas que estão doentes. Isso aqui não interessa. Então, eu vou olhar para essa coluna aqui, ó, onde as pessoas estão doentes. Qual que é o valor que vai dar? 95 mais 5 vai dar 100. A probabilidade, então, é de 95 em 100, tá? Ou seja, é o número de pessoas positivas dividido pelo número de pessoas doentes. Então, vai ser 95 dividido por 100. A chance, aqui eu até vou acrescentar mais um termo, é o número de pessoas doentes positivas. Tá? Para quem está doente, tem que ter dado positivo. 95. 95 dividido por 100 vai dar 95%. Ok? Alternativa E desse nosso exercício. A letra fica melhor na hora de passar para vocês. Tranquilo? Exercício 4. Esse 4 aqui também é legal, esse exercício. Uma loja acompanhou o número de compradores de 2 produtos, A e B, durante os meses de janeiro, fevereiro e março. Nossa, 2012. Com isso, obteve este gráfico. Então, aqui, ó, 10 pessoas compraram o produto A em janeiro, 20 compraram o produto B em janeiro. 30 compraram o A em fevereiro, 20 o B em fevereiro. Beleza, né? A loja sorteará um brinde entre os compradores do produto A. E outro brinde entre os compradores do produto B. Qual é a probabilidade de que os dois sorteados tenham feito suas compras em fevereiro? Tá? Então, o meu espaço amostral ele vai ser o do conjunto A, né, o do produto A, que é esse 10 com esse 30 com esse 60, mas me interessa apenas os que compraram em fevereiro, ok? Só que observe que eu tenho um conectivo aqui, ó, E, tá? E. Eu quero saber quem comprou. Qual é a chance dos dois sorteados terem sido em fevereiro? Ele comprou o produto A e o produto B. Como eu tenho esse E, que eu estou até frisando, eu estou me referindo ao princípio multiplicativo. O que eu tenho que fazer, então? Ó, a probabilidade de sortear alguém que comprou o produto A em fevereiro e a probabilidade de sortear alguém que comprou o produto B também em fevereiro é a probabilidade de A vezes a probabilidade de B, porque eu tenho aqui princípio multiplicativo. Os exercícios anteriores envolviam um princípio aditivo, é diferente.
Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a quantidade de pessoas que comprou o produto A em fevereiro, 30, dividir pelo espaço amostral, ou seja, pelo total de pessoas que compraram o produto A nos 3 meses. Vai dar 10 mais 30 mais 60. Vezes, né? Porque aqui tem um vezes, a quantidade de pessoas que comprou o produto B em fevereiro, dividido pelo total de pessoas. 20 mais 20 mais 80. Tranquilo? Resolvendo isso daqui, ó, primeiro soma no denominador, 10 mais 30, 40, 40 mais 60, 100. 20 mais 20, 40, mais 80, 120. Então fica aí, ó, 30 sobre 100 vezes 20 sobre 120. Eu prefiro simplificar tudo por 10. Né? O que significa essa simplificação por 10? Cortar esses zeros, né? Corta um zero daqui de cima com um zero daqui de baixo. Esse 2 aqui, que esse zero daqui com um daqui. Fica mais fácil. Mas se não quiser também, não faz. Vocês sabem. Aí fica, ó, 3 dividido por 10 vezes 2 dividido por 12. Multiplicação de duas frações, né? Também vimos isso no início do ano. Termo a termo. 3 vezes 2, 6. 10 vezes 12, 120. Se quiser simplificar, vai ficar na forma irredutível, divide por 6 em cima e embaixo. Então fica aí a chance da pessoa ter sido sorteada. Eu comprar esse presente A e B em fevereiro é de 1 em 20. Tá? Eu não coloquei na forma decimal e na forma percentual, porque o exercício só traz na forma fracionária. Então é a letra A, o exercício 4. Vamos pro 5, meu povo. Vamos pro 5, que ele também não, o 5 ele é chato, esse exercício. Mas vamos adiante. Tem dúvida, gente, do exercício 4? Eu disparo a falar que nem olho. Então, ninguém mandou nada no chat, então vamos embora. Exercício 5. Numa escola com 1.200 alunos, foi realizada uma pesquisa sobre o conhecimento desses em 2 línguas estrangeiras, inglês e espanhol. Na pesquisa constatou que 600 falam inglês, 500 falam espanhol e 300 não falam qualquer um desses idiomas. Tá? 300 não sabem nem inglês nem espanhol. Escolhendo-se um aluno dessa escola ao acaso, aí já começa a bagunçar aqui o enunciado. Escolher um aluno ao acaso, sabendo que ele não fala inglês. Então, eu tenho que excluir os alunos que falam inglês. Eu quero só os que não falam. Eu sei que ele não fala inglês. Qual é a probabilidade de que esse aluno fale espanhol? Olha, que bagunça. Ele pegou 2 contextos, né? O não falar inglês, e aí já põe essa negativa, que é para complicar mais ainda. Então, sabendo que ele não fala inglês. Então, você tem que tirar os alunos que falam inglês, porque ele não fala inglês. Qual a probabilidade de que esse aluno fale espanhol? É confuso, é chato esse exercício. Mas vamos lá. Primeira coisa, também organizei os meus dados aqui, ó. Número de alunos total da escola, do meu espaço amostral, 1.200. Número de alunos que falam inglês, 600. Falam espanhol, 500. E que não falam nada, 300. Meninas, eu vou fazer uma pausinha aqui, porque meu horário está acabando. O que eu quero combinar com vocês? Porque são só 2 exercícios. Eu não sei se vocês viram, mas são 6 exercícios ao todo, né? Então, o que eu estou querendo propor? Vocês não querem seguir direto até umas 8 horas, até umas 9 horas, e aí eu libero vocês da aula de amanhã? Eu deixo a aula de amanhã só para plantão? Porque senão nós vamos ter que voltar aqui amanhã para corrigir 2 exercícios. Não, eu quero. Vai direto. Prefere ir direto, né, Márcio? Que aí amanhã vocês estão liberados? Pode ser? Todo mundo concorda? Sim. Então vamos para diante. Aí eu não preciso correr aqui, e aí a gente termina o exercício com calma. Então, ó, eu organizei os dados aqui do exercício de número 5. 1.200, 600, 500 e nenhum, tá? O que eu tenho que saber? A primeira informação, eu preciso saber quantos alunos falam inglês e espanhol, tá? A forma rápida de fazer isso, sem muita lereia, é eu olhar aqui, ó, 600 falam inglês, 500 espanhol, 300 nada. Então, quantos alunos tem aí nesses 3 conjuntos?
600 com 500, 1.100. 1.100 com 300, 1.400. Então, eu somo. Quantos alunos responderam a pesquisa? 1.400, certo? Só que, quando é com dois conjuntos, é mais fácil, né? Quando é só inglês e espanhol. Desses 1.400, eu não tenho 1.400 alunos na escola. Eu só tenho 1.200. Então, o que significa? Que o número que está sobrando aí, esses 200, né? Eles estão nos dois conjuntos, inglês e espanhol. Então, pronto. Quantos alunos falam os dois idiomas? 200, tá? Por quê? 600 mais 500, 1.100. 1.100 mais 300, 1.400. Dos 1.400, eu tiro esses 1.200 aqui. Então, 1.400 menos 1.200 fica 200. Mas eu vou fazer a forma algébrica, né? Que é a forma mais bonitinha e organizada da gente pensar. O que é essa forma algébrica? Ela me diz que o número total de alunos, ó, o meu espaço amostral, é o número de alunos que falam inglês, mais o número de alunos que falam espanhol, mais o número de alunos que não falam nada, menos a intersecção, né? Os alunos que falam os dois idiomas, inglês e espanhol. Substituindo, fica 1.200, 600, 500, 300. E esse valor é o valor desconhecido que eu quero saber quanto que é. Como ele está negativo aqui, ó, ele está negativo, esse inglês e espanhol, eu jogo ele para o lado igual, né, passo ele para o lado de lá, e ele fica positivo. Ok? Só estou organizando para poder montar a continha. Esse 1.200 que está aqui, ele está positivo, eu jogo ele para lá, negativo. Depois é só fazer, ó, que é o que a gente fez inicialmente. 600 mais 500, 1.100. 1.100 mais 300, 1.400. 1.400 tira os 1.200, então, que pertencem aos dois conjuntos, a interseção, 200 alunos. Agora, tem a outra parte enjoada aqui. Porque o exercício diz o seguinte, ele quer saber a probabilidade de que, escolhendo ao acaso, o aluno não fala inglês e que ele fale espanhol. Tá? Eu sei que ele não fala inglês. Aí, eu tenho que pensar quantos alunos não falam inglês. Eu coloquei até esse símbolo aqui, ó. E, né, esse E com tracinho em cima, significa apenas espanhol. Tá? Já vimos que o número de falantes apenas de alguma coisa, quando tem esse apenas, eu tenho que fazer o número total de elementos do conjunto, então o número de falantes de espanhol, e tiro aquelas pessoas que falam espanhol e inglês, que falam dois idiomas. Então eu tenho que pegar os 500 alunos que falam espanhol e excluir essa interseção, excluir esses que estão no conjuntinho do meio. Volto lá na imagem desse conjunto aqui, ó, do PET. Então, olhem aqui para o conjunto azul e vermelho, né? Faz de conta que esse azul é o número os alunos falantes de inglês. E o vermelho, os falantes de espanhol. Eu quero apenas um. Então, tudo que está aqui no meio, ó, eu tenho que excluir, tá? E eu fico só com o que sobra aqui de fora. Então, sobram 300 alunos que falam apenas espanhol. Alunos que não falam inglês, né? O tio, quando a gente coloca o tio ao lado de alguma coisa em matemática, na lógica, na simbologia, significa negação, tá? Não inglês. Então, quantos alunos não falam inglês? É o N de tio I, não inglês. Significa que é todo o conjunto dos meus alunos, da escola inteira, os 1.200, e eu vou retirar quem fala inglês. Independente se fala inglês e espanhol. Eu retiro todos os falantes de inglês. Então, fica 1.200 menos 600, 600. A chance, então, que o exercício está me pedindo, a probabilidade de escolher alguém que fale apenas espanhol, mas que não fale inglês, é de... Então, aqui são os falantes apenas de espanhol e aqui os não falantes de inglês, tá? A quantidade é 300 dividido por 600. Simplificando em cima e embaixo por 300, né, sobra 1 sobre 2. Então, a probabilidade de 50%, 1 em 2, tá? Que é a letra A do exercício de número 5. É mais chatinho esse exercício, depois vocês leiam ele com mais calma, acompanhem a resolução aí, mas eu acho que vocês vão entender.
Dúvidas? Não. Exercício 6. Também chato esse exercício. Os 5 e os 6 são os mais enjoadinhos aí. O psicólogo de uma empresa aplica um teste para analisar a aptidão de um candidato a determinado cargo. O teste consiste em uma série de perguntas cujas respostas devem ser verdadeiro ou falso. E termina quando o psicólogo fazer a 10ª pergunta. Ou, aí vou fazer uma pausa. Então pensa. Ou quando o candidato der a segunda resposta errada. O psicólogo está lá, ele tem 10 perguntas. Aí fez a primeira, você responde verdadeiro ou falso. Segundo, verdadeiro ou falso. Tá. Se você não errar nada, ele tem que fazer as 10 perguntas. Você foi acertando todas, ou acertar uma, ele vai continuando. Quando você erra 2 questões, errou 2 vezes, o teste termina. Tá? Então, supor, você errou a primeira, aí acertou a segunda, acertou a terceira, errou a quarta. Pronto, acabou o teste para você. Você não vai nem saber quais são as outras perguntas. Ok? Então, é assim que o teste vai funcionar. Com base em testes anteriores, o psicólogo já sabe, né, que a probabilidade do candidato errar uma resposta é de 0,2, 0,20, igual está aí. Ou seja, 20%. Tá? Então, a chance dele errar é de 20% para cada questão. Essa é a probabilidade do teste terminar na 5ª pergunta é de... Eu já coloquei a resposta aqui, mas por que essa é a resposta? Então, vamos entender. Né? Ele tem que terminar na 5ª pergunta. Para ele terminar na 5ª pergunta, significa que ele tem que ter errado 2 vezes. Certo? Tem que ter errado 2 vezes. Primeiro, ele tem que ter errado na 5ª questão. Porque ele tem que errar e aí o teste vai acabar. Então, ele tem que errar a 5ª questão. Quais são as possibilidades, né, que a gente tem? Então, eu tenho aqui 5 questões. A gente pode ter várias possibilidades aí de acerto e erro. Ele pode acertar, acertar, acertar. Acertou as 3 primeiras, errou e errou. Ok? Ele tem 2 erros. Quais são as outras possibilidades? Eu coloquei ali a primeira, ó. Acertar, 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 errar, errar. Lembrando que a 5ª opção, né, a 5ª possibilidade, sempre vai ter que errar. Então, eu tenho que caminhar com esse erro em alguma das outras 4 aqui. Escrevam aí para mim, pelo menos 2 possibilidades do aluno do menino responder o teste aí. Como que pode ficar o teste dele? Observe o que eu coloquei. Acertou, acertou, acertou. Errou, errou. Ele tem que ter 2 erros. E a última questão sempre tem que estar errada. Vai, gente, vai acabar essa aula. Digita alguém aí rapidinho. Possibilidades. Pra eu ver que você está me acompanhando. Errar, acertar, acertar, acertar e errar. Muito bem, Manuela. Ele erra a primeira, acerta as 3 do meio e erra a última. Ok. Ele sempre tem que errar a última. Outra opção. Muito bem, Franciele. Ele pode acertar, acertar, errar, acerta a 4ª e erra a 5ª. Isso. Entenderam a ideia. E aí a gente tem que pensar quantas possibilidades eu tenho. Eu já coloquei aqui os possíveis resultados. Então, ó, o que a gente pode ter de possível resultado? Ele pode acertar, acertar, errar, errar. Ele pode acertar, acertar, errar, acertar, errar. Acertar, errar, acertar, acertar, errar. Errar, acertar, acertar, acertar e errar. Essas são as 4 possibilidades que eu tenho de caminhar com a letra E nessas 4 posições, né? Então, é isso que eu estou fazendo, ó. Aqui eu coloquei o E na 4ª. Depois eu coloquei o E na 3ª. Depois o E na 2ª. E, por fim, o E na 1ª. Então, beleza. Olhem o que eu tenho aqui. Ou. Ele pode fazer isso, ou isso, ou isso, ou isso. Tá? E aqui dentro, para cada opção de escolha, eu tenho o princípio multiplicativo. Acertou, errou, tá? Princípio multiplicativo e aqui princípio aditivo. Juntando as duas coisas, eu também já sei que a probabilidade dele errar, o exercício falou, é de 0,2. Não foi o que o exercício disse? A probabilidade de errar é 0,2. Ora, se só tem 2 alternativas, né?
Ou ele, se a probabilidade de errar é de 0,2, a de acertar é de 0,8. Óbvio, que né, tem que dar 100%. Então, toda vez que ele errar, vale 0,2. Toda vez que ele acertar, vale 0,8. Adiante aqui, ó. O que eu vou fazer? Né? Eu vou aumentar o zoom. Substituir aqui em cima, ó, para cada acerto que ele tiver, eu vou colocar 0,8. Acerto, 0,8. Acerto, 0,8. Erro, eu ponho 0,2, porque é a probabilidade dele errar. Erro, 0,2. Vou substituindo esses valores aqui. Lembrando que aqui eu tenho multiplicação de um pelo outro. Ou vira mais. Acerto 0,8, 0,8, 0,2, 0,8, 0,2. E vou fazendo assim com as 4 possibilidades que eu tenho. Tá? Feito isso, só resolver essa continha. Professor, mas trem complicado resolver essa conta. É um pouco chato, mas não é uma coisa absurda, não. Observem que aqui o resultado é sempre o mesmo, porque são 3,08 vezes 0,2 duas vezes, né? Em todos. E a ordem, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Tá? Então, a ordem desses elementos aí não vai fazer diferença. O resultado vai ser sempre o mesmo na multiplicação. Quanto que vai dar? Para quem quiser, eu fiz na forma de fração aqui, se acha mais fácil. Você pode fazer 0,8 é a mesma coisa que 8 sobre 10. Então, 8 sobre 10 vezes 8 sobre 10 vezes 8 sobre 10. 0,8. Vezes 2 sobre 10, que é o 0,2. Multiplica todos os de cima e divide pelos de baixo. Vai dar 0,0248. Ou usa uma calculadora, né? Nesse caso, dá para usar. Esse exercício, como ele é antigo do Enem, acho que ele é de 2012, ele é um Enem bem antigo, naquela época fazia essas contas difíceis. Hoje em dia o Enem não traz mais isso, não. Ele é mais interpretação, não tem essas continhas bobas. Aí você faz 0,8 vezes 0,02048, soma, né, os 4, ou multiplica por 4, porque é igual, vai dar 0,08192, ok? Essa é a chance, então, do aluno parar, do candidato, né, parar na quinta questão. Alternativa B seria a resposta correta. Tranquilo? Dúvidas? Comentários, sugestões, críticas, elogios? Tem alguém aí? Não? Então tá bom. Ó, encaminhamentos finais. Terminei não, viu? Calma aí, os apressados para sair. Ou vocês vão ganhar 50 minutos da aula de manhã. Usei 10, você está no crédito 40 ainda. Como que nós vamos ficar para as nossas próximas aulas? Amanhã, como eu já terminei a correção de semana 4, nós não teremos aula. Só que eu não posso falar que a gente não vai ter aula, né? Porque eu tenho que dar aula. O que eu vou fazer? Eu vou deixar como plantão de dúvidas, tá? Então, se você perdeu a correção de algum dessas semanas aí do terceiro PET, se você está com alguma dificuldade, amanhã é uma aula de dúvidas, uma aula de plantão aí de reforço para quem precisar. No nosso horário normal, das 8 às 9. Se você não tem dúvidas, você está meio que dispensado da aula de amanhã. Aí, gente, enviem, tá? Eu vou mandar o arquivo com a correção completa das 4 semanas. Enviem aí para mim o mais rápido possível pelo Classroom ou pelo e-mail da sala. Se mandar por e-mail, tem que me avisar no privado que mandou por e-mail para eu ir lá procurar. Porque eu vou fazer o levantamento provavelmente na segunda-feira. Segunda-feira eu faço aquela tabelinha sabendo quantos que cada um fez. Na semana que vem, para vocês entenderem aí o nosso calendário, ó, hoje é 27. Amanhã eu vou deixar como plantão. Semana que vem é a semana de acolhimento, tá? De 31 a 4. Então não tem eu não vou dar aula. Por quê? Porque eu já terminei minhas 4 semanas do PET, então acabou. Vou deixar para dúvida também. Tudo é reforço aqui semana que vem. Tem professor que vai precisar usar essa semana para dar aula, tá? Tem professor que vai usar. Eu não vou precisar. Aí a gente retorna lá em setembro, né? Lá em setembro, no dia 3 e 4, com o 4º volume, PET volume 4.
Tá? O PET volume 4 vai ficar disponível para vocês lá no app Conexão Escola a partir do dia 31. Tá? Então, a partir de segunda, terça-feira, o PET já vai estar disponível para vocês. Quem não tiver, pede lá no grupo, a gente vai estar encaminhando e coisa e tal. Ok? Mas então, essa é a nossa programação. Amanhã, Isabela, amanhã, plantão de dúvidas. Semana que vem, semana de acolhimento. A gente retorna na quarta semana. Quem tiver dúvida, alguma coisa para enviar as atividades, pode me chamar aí pelo WhatsApp, pelo Conexão Escola, por onde vocês preferirem. Ok? Dúvidas? Não? Então vamos finalizar a nossa aula. Um bom final de semana para vocês. Quem precisar de mim, estarei aqui amanhã, nesse mesmo horário. Bom descanso. Aproveitem que vocês têm horário vago, né? Porque eu sempre gosto de terminar a aula assim. Vocês têm aula agora só tarde, agora, 10 horas. Já coloquem em dia aí esse PET de matemática e já me manda, que aí já fica livre. Você vai mandar o pad corrigido no grupo? Vou mandar. Não estava permitido mais, né? Estava proibido. Mas agora foi usado. Eu só vou salvar ele aqui, converter em PDF e já mando lá no grupo agora para vocês. Tá bom. Valeu, professor. Tchau, gente. Boa semana. Até setembro. Professor, Pode falar. setembro vai voltar às aulas? Oi? Setembro vai voltar às aulas? Assim, não no regime presencial, né, Marcos? Tô falando aqui, videoconferência. No regime presencial não tem nem previsão de voltar para a escola fisicamente ainda, não tem noção. Pelo que eles estão falando, a gente acredita até que esse ano não volta mais, não. Esse ano já foi. Vocês devem retornar só no ano que vem. Do jeito que as coisas estão indo. Foda, né? Mas perdemos aí o ano de 2020. Tá certo? Tchau. Até amanhã. Bom descanso.